Até aqui, Marcos acreditava que a casa era apenas um lugar amaldiçoado, mas o que ele encontrou foi muito pior. Uma presença presa nas paredes, um diário que falava de vozes se multiplicando, e um porão que revelou que aquilo não era um fantasma, era algo faminto. Na última noite, ele ouviu o sussurro pela primeira vez dentro da própria cabeça, e quando a casa respondeu, já não era mais uma única voz. Se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, faça isso agora. Os cards estão no canto do vídeo, porque a partir daqui, Marcos já não está mais sozinho e a casa começou a acordar. Marcos passou horas sentado no carro, de frente para a casa, tentando entender o que tinha acontecido com ele no porão. Ele sentia a pele pulsar, como se algo estivesse se movendo sob a carne. Algo que não estava lá antes. O sussurro que ouvira dentro da própria cabeça persistia. Não era constante, era como se respirasse. E sempre murmurava poucas palavras, sempre obscuras, sempre íntimas demais. Você ouviu. Agora somos 3. Marcos apertou os punhos até as unhas machucarem a própria palma. Ele precisava tomar uma decisão. Ir embora? Correr? Fingir que nada aconteceu? Mas a verdade o esmagava por dentro. Ele não conseguia. Tudo nele queria voltar lá dentro. Não por curiosidade, mas como se uma linha invisível o puxasse de volta. Uma âncora amarrada na mente, um eco colado ao peito, uma espécie de saudade, de algo que ele nem conhecia. Ele tentou ligar o carro. O motor não respondeu. Tentou de novo. Nada. E então ouviu um som vindo da casa. Um som impossível. Passos lentos, pesados, circulando pelo corredor superior. E Marcos sabia que a casa estava vazia. Sabia que ninguém vivo deveria estar andando ali. Mas os passos continuavam. E pior, estavam descendo as escadas. A cada degrau, a casa tremia levemente, como se o que andava lá dentro fosse maior do que um ser humano. Marcos saiu imediatamente do carro, tropeçando na grama. A casa estava completamente parada, silenciosa e morta. Mas os passos continuavam dentro dela. Descompassados, irregulares, como se quem caminhava tivesse mais de 2 pernas. Ele correu para a lateral da casa e se colou na parede. Foi então que ouviu o som mais perturbador desde que chegou ali. O símbolo o chamou, não como ruído, mas como voz. Uma voz de dentro da madeira. Marcos, volta! Ele recuou, assustado. A marca começou a brilhar levemente, como brasa apagada reacendendo. E então, algo inesperado aconteceu. Mais um símbolo surgiu ao lado dele, idêntico, como se estivesse brotando da parede, empurrando a madeira de dentro para fora. Parecia que a casa estava se multiplicando também. Marcos, tomado por um misto de pânico e desorientação, decidiu fugir da propriedade. Mas quando tentou atravessar a cerca, viu algo que o deixou sem fôlego. O caminho que dava acesso à estrada não estava mais lá. A grama parecia ter se movido. A terra parecia diferente. As árvores estavam em posições novas, como se tivessem sido rearranjadas durante a noite, ou durante a sua própria ausência mental. Ele deu alguns passos para trás. O sussurro dentro dele riu. Simplesmente riu. A casa muda. A casa vive. Cala a boca! Gritou Marcos, sem perceber que falava sozinho. E foi então que ele notou algo terrível. Um vulto parado na janela do quarto do 2º andar. Não totalmente humano. Não totalmente sólido. Silhueta alongada. Pescoço torto. Cabeça inclinada como se não soubesse bem como usar o próprio corpo. Os passos que ouvira antes eram dele. Ele observava Marcos. E quando Marcos percebeu que aquela coisa sabia que ele estava olhando, a criatura inclinou a cabeça para o outro lado. Um gesto imitativo, um gesto consciente.
Um gesto humano demais para algo tão antinatural. Marcos correu de volta para dentro da casa. Talvez o ato mais idiota que poderia cometer, mas seu instinto dizia que ficar lá fora era pior. Ao entrar, a porta bateu sozinha atrás dele. A casa parecia maior. Corredores mais longos, sombras mais fundas. Os degraus rangiam em ritmos estranhos, como se respondessem a cada passo que ele dava. Ele precisava achar respostas. Foi então que viu algo novo no chão da sala. Uma mancha escura, quase negra, como tinta misturada com sangue. E nela, uma chave enferrujada. Ele a pegou, pesada, fria demais. Um arrepio subiu pela espinha. Ele sabia exatamente onde aquela chave entrava. No porão, o lugar que ele jurou nunca mais descer. Mas agora precisava. Marcos segurou a lanterna e começou a descer as escadas. Cada degrau parecia tentar sugar sua força, como se algo a roubasse pelo ar. Ao chegar ao fim, encontrou uma porta, que não estava lá antes, trancada, com a fechadura perfeita para sua chave. Ele respirou fundo e encaixou a chave. O som do metal girando ecoou como um grito abafado. A porta se abriu devagar. Dentro havia um quarto. Um quarto antigo, quase infantil. Tapete poído, móveis pequenos, cama estreita com lençóis rasgados. E no centro, encostado na parede, havia um espelho. Mas ele não refletia a luz da lanterna. Marcos se aproximou devagar. Não era espelho, era vidro, uma espécie de janela escura, como se desse para um lugar onde a luz não existia, um lugar além da própria casa. E então, uma mão apareceu do outro lado, uma mão pálida, humana. Ela foi pressionada contra o vidro, como se alguém estivesse tentando sair. E depois o rosto de uma mulher. Olhos fundos, pele cinzenta, lábios trêmulos. Ela sussurrou, como se sua voz atravessasse água pesada. Você precisa tirá-los daqui, antes que a casa termine. Marcos deu um passo atrás. Quem é você? Perguntou. A mulher ergueu a cabeça e Marcos viu algo que o paralisou. A marca na testa dela. O mesmo símbolo, só que invertido. Eu sou Elisa. Ou o que sobrou dela. O coração de Marcos falhou uma batida. Eles me trocaram. Ela murmurou. E vão trocar você. A casa precisa completar o ciclo. Marcos cambaleou para trás. Como eu saio daqui? Elisa aproximou o rosto do vidro, desesperada. Não saia, não ainda. Há algo na casa que não deveria existir. Algo que meu marido alimentou. É isso que te chama. É isso que te quer. E está muito perto de acordar. Marcos sentiu o chão vibrar sob os pés. O espelho começou a tremer. A mão de Elisa bateu contra o vidro. Corra! Ela gritou. Ela está vindo aí! Marcos caiu no chão quando a porta do quarto se fechou sozinha. Bateu tão forte que o som pareceu cortar o ar. O sussurro dentro da cabeça dele ficou agudo, urgente. Agora somos 4. Ela acordou. A casa quer nascer. Marcos levantou. A porta estava trancada. As paredes começaram a estalar. Algo arranhava o lado de dentro. Algo caminhava entre as paredes. Perto, rápido, alto demais para ser humano. E então, um olho gigantesco abriu dentro da parede, bem na altura do seu rosto. Não era como o anterior. Não era humano. Era antigo, profundo, irracional e faminto. A voz de Elisa ecoou dentro do vidro atrás da porta. Ela te viu. Agora não há mais retorno. A casa inteira tremeu. E pela primeira vez, Marcos entendeu. Ele não estava preso numa casa mal assombrada. Ele estava dentro de uma criatura. E ela estava apenas começando a acordar. A casa revelou apenas uma parte do que guarda. O que Marcos viu não era o fim, era o começo. Algo despertou entre as paredes, algo que não deveria existir. E agora, já sabe que foi visto. O último episódio está chegando. É nele que a casa cobra o preço.
Se você quer descobrir o que realmente vive ali dentro, inscreva-se no canal. Deixe o like para apoiar este conteúdo e fique atento, porque o episódio 4 não será apenas o final da história. Vai ser o momento em que a casa decide quem sai e quem fica.